O GPT está evoluindo a olhos vistos. GPT-5 foi lançada recentemente com novidades na ferramenta. Diz que está mais precisa, é menos blá 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 e mais informação, Arlen Duque. Exatamente. Pelos testes que eu tô fazendo em uma semana, né? É exatamente uma semana que foi lançado, né? Eu estava em viagem e pude lá com os colegas a gente começar a testar e fazer algumas brincadeiras, mas é por aí. É menos DR, mais precisão, né? O contexto mudou, né, do uso do GPT-5, ele vem evoluindo, e aquilo que a gente fala, a ferramenta ela tem uma capacidade de aprender com os estímulos dados pelos nós, usuários, né? E eles estão evoluindo o modelo, né? E tem um grande destaque, né? Tem vários aqui, eu separei cinco grandes destaques da ferramenta. Um deles é justamente ele não se perder, que a gente fala que ele dava uma viajada de vez em quando, né? Mas por quê? Por causa da capacidade de memória. Quando você fazia uma pergunta muito extensa ou abria um diálogo muito grande, quando ultrapassava a capacidade de memória dele, ele se perdia no meio do trabalho, né? Então isso mudou muito, né? Nós estamos falando agora de uma capacidade de até 256 mil tokens, né? Que é a medida que é utilizada para a memória, né, do GPT. Então o que está acontecendo é o seguinte, exemplo. Você pode mandar um contrato lá, um documento de 300 páginas que ele vai fazer a leitura e fazer a tarefa toda sem se devagar e sem se perder, né, por causa desse avanço. Tem uma coisa interessante também, porque a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, Lucas? Às vezes as pessoas entendem o chat GPT ou a IA como uma barra de pesquisa do Google, fazem perguntas simples, né? E as respostas, às vezes, são simples, às vezes as pessoas não veem valor, né? Respostas, perguntas complexas e bem elaboradas, obviamente, vão sair, né, com a resposta da mesma forma. Só que o que eles fizeram para poder fazer uma economia e agilizar, né, e assertividade? Ele consegue capturar exatamente quando a pergunta é muito simples, né? O exemplo que eu coloquei ali, qual é a capital da França? Ele responde exatamente Paris. Agora, se você quer uma viagem, um roteiro de 15 dias, você faz uma pergunta complexa, ele usa módulos de memória diferentes. Então, a nuvem, né, a ferramenta em si do ChatGPT, ele está fazendo esse roteamento de forma mais inteligente, né? Ele percebe o nível de complexidade da pergunta e ele atua de forma rápida, né, e efetiva. Tem outra coisa extremamente interessante que é personalidade configurável, né? Que a gente fala da criação dos agentes, né? Eu hoje, né, a título de exemplo, eu tenho 14 agentes no ChatGPT, cada um tem uma missão. Ele foi treinado para fazer alguma coisa e ele tem uma personalidade, ele tem um nome, né? E eu fico brincando, meus amigos acham até engraçado porque eu boto o nome fazendo umas brincadeiras, né? Então, o cara que é o Chief Digital, ele chama Hélio Musk, né? O cara que é o meu assessor de TI, ele chama Billy Gates, né? Então eu vou fazendo essas brincadeiras e para a gente poder divertir. Mas de fato está extremamente personalizável, né? Você consegue entrar num agente e treinar ele, inclusive o tom, né? Ah, você quer um tom mais cínico? Você quer um tom mais nerd? Você quer algo mais, né? De que forma que você quer que ele interaja com você? A conexão, uma outra coisa super interessante, começou a evoluir já Hum. no GPT 4.5, mas no GPT-5 agora ficou muito interessante. Ele está com um nível de interação com as ferramentas de e-mail, né, tanto Microsoft, Outlook, né, 365 e Google, né, Gmail, e as agendas das duas plataformas. Ele consegue ler os seus e-mails, trazer um resumo para você. Imagina toda manhã tomando um cafezinho, você pede um resumo para o ChatGPT de todos os e-mails recebidos do dia passado. E ele pode propor ações nesse e-mail, né? Coisas que você tem que responder, tarefas que você tem que fazer. E ele interage com a ferramenta, né? Por exemplo, no Google você tem lá o To-Do, né? Ou tarefas, que ele pode ir lá automaticamente colocar tarefas e estabelecer prazos, né? Que você tem que responder. Ele pode, por exemplo, ir na sua agenda e você dizer, olha, eu preciso de um espaço aí para o meu dentista na sexta-feira. Tem espaço na minha agenda? Ele vai lá, busca, te fala se tem ou não, e inclusive pode ir lá, né, interagir e colocar o compromisso. Além disso, né, tem modos de estudo e codificação dominada para quem tem curiosidade de desenvolver um app, desenvolver uma aplicação, vai ter uma surpresa muito boa, né? Quando a gente fala que a ferramenta também ajuda a desenvolver sistema, não é mentira. O ChatGPT 5 hoje
com poucas explicações, você pode desenvolver um app. Ele pode sair com um app completamente funcional, gente. É surreal. A palavra que eu posso dizer é essa, Lucas. Se você interagir com ele, pedir para ele fazer um app para poder fazer uma notificação, lista de preço, eu quero fazer um app de alguma coisa, seja o que for. Sim. Organização dos meus discos de vinil. Tem um amigo meu que foi fazer um app desse. Beleza. E você fala com ele, ele vai lá fazer a codificação, né, que a gente chama de no code, né, sem codificação, Uhum. e vai criar esse app para vocês. Então, assim, está evoluindo muito rápido. Eu acho que os próximos 30 dias, com o uso das pessoas, né, costumam dar mais um salto, né, em qualidade. Sim. Então, é isso que a gente Ô, espera ver, cada vez mais eficiência aí no uso da IA e do ChatGPT. Arlen, e tanto para os assinantes quanto para a versão gratuita, a versão GPT-5 já está disponível para os usuários, né? Sim, existem as limitações e as diferenças de uso, né, da gratuita para free, né? Mas sim, já está disponível, né? Existem limites, mas dá para todo mundo aí testar e se divertir, sim, viu, Lucas? Boa. Arlen Duque e seus 14 asseclas participando com a gente aqui do Central 98 primeira edição. Chat GPT-5 é o tema desta terça-feira. Daqui a pouco tem coluna no ar, hein, Arlen? E na semana que vem a gente se vê novamente. Obrigado, viu, velho? Exatamente. Daqui a pouco, @Arlen Duque, segue lá, veja a coluna, vê o que você pode fazer melhor com o ChatGPT e vamos aí para mais uma semaninha abençoada. Simbora. Bora, garoto! Tecnologia, inovação e tudo sobre o universo geek. Tech Fora da Caixa, com Harlem Duke. Central 98.1. Muito bem. Tá aí Arlen Duque trazendo sempre as últimas do mundo da tecnologia. Você usa o GPT, João? Cara, uso. Não tanto assim não, mas eu uso. Eu não sou esse no Bem code, pouco. codifica pra mim, faz isso e tal, Também não. dá essa revisada no texto pra mim, vê a ortografia desse e-mail. Alguns serviços assim, mais ou menos dessa forma. Agora, eu vejo que muita gente está utilizando bastante o GPT, viu, Raj? Isso é interessante, mas, na minha opinião, tem que ser com uma certa... Uma certa... Parcimônia. E exato. consciência. Você falou parcimônia, eu utilizaria uma outra palavra, mas tudo bem. E a gente tem arma também, ferramentas para tentar descobrir se o GPT foi usado quando ele não deveria ter sido feito, né? O Zero GPT é uma delas. Mas a maioria das pessoas nem conhecem. Pois é.